Bom dia a todos. A gente vai continuar, né, o nosso estudo das teorias administrativas, falando hoje um adendo à matéria, né, que é exatamente o Henry Ford. O Henry Ford, ele foi um dos donos, né, de empresas, assim como Gilbert e assim como outros donos de fábrica daquela época que utilizaram os preceitos, os ideais que Taylor tinha preconizado para aumento da produtividade, aumento da eficiência e, em consequência, também aumento, entre aspas, né? E coloque muitas aspas nisso, aumento da satisfação do trabalhador. Né? Então, Ford, ele revolucionou um aspecto da época que foi a questão da produção em massa, que era um aspecto que estava voltado, que foi preconizado por Taylor, foi Taylor que pensou nisso, né? Não foi Ford, é uma ideia de Taylor, é uma ideia da administração científica, a questão da especialização do trabalho. Quando eu falo de especialização do trabalho, eu estou falando de divisão do trabalho, ou seja, em vez de você fabricar algo em uma vez só, porque até então as coisas, né, tudo era feito de forma artesanal, ou seja, tudo era feito de uma vez só. Então, se você fosse fabricar um produto, ele era feito todo ele ao mesmo tempo, seguindo o passo a passo. E Taylor pensou o seguinte: não, se a gente dividir o trabalho, se a gente especializar, cada parte do trabalho for separado e cada trabalhador ficar responsável para executar só uma tarefa, vai ficar mais eficiente, vai baratear os custos e a gente vai aumentar tanto a eficiência, gastar menos tempo, menos material, vai ocorrer menos erros, né? E com isso a gente aumenta a produtividade. E aí o Ford, ele pega essa sacada da, da administração científica e coloca isso na produção. Até então, existia carros lá na época de um jeito bem rudimentar, então os carros iam eram fabricados de uma forma bem artesanal. Eram como se fossem umas charretes, carroças, mas meio que motorizadas e tudo era feito de uma forma bem artesanal. E era muito caro para você ter carro na época. Se realmente naquela época lá, logo no comecinho da Revolução Industrial, só quem tinha carro era realmente as pessoas muito, mas muito ricas mesmo. Porque pensa, naquela época todo mundo andava de charrete, né? De cavalo, de carroça. Os carros estavam começando a surgir. Né? E logo no início eles eram feitos de forma artesanal, ou seja, era fabricado um carro por vez e de forma bem artesanal mesmo, não tinha um padrão a ser seguido. Então, realmente, quem comprava carro eram pessoas ricas. Então, Ford, ele, o que foi qual foi a sacada de Ford? Ele utilizou os preceitos da administração científica, tanto da especialização do trabalho e, e também a divisão, a eficiência, e ele aplicou isso em uma linha de montagem, móvel para automóvel. Ele padronizou, mas a grande sacada de Ford, que ele traz uma contribuição a mais à teoria de Taylor, é exatamente na questão da linha de montagem na padronização. Daqui a pouco eu vou mostrar o modelo T dele. Né? Então, só para Então, a teoria de Ford, ela é da teoria clássica, né? ele ainda faz parte da administração científica, o Ford. Ele ainda está a administração científica, ele ainda usa preceitos, mas já entrando no tempo da teoria clássica. Por isso que a gente estuda sempre o Ford,
pouquinho depois da administração científica, porque se a gente considerar em termos conceituais, ele ainda está pregado na questão da teoria da administração científica, ou seja, ele usa os preceitos da administração científica, a questão da especialização do trabalho, a questão dos tempos e movimentos, a linha de montagem em si, né? Que você vê... Mas eles chegam a passar da teoria da burocracia? Sim. Depois, quando vão surgindo essas outras teorias, meio que todas as empresas vão que se adaptando. Por exemplo, o Ford, a empresa de Ford existe até hoje. É lógico que o dono, o Henry Ford, né? Ele que fundou, foi passando por herdeiros, né? Outras pessoas compraram. Mas essa empresa de Ford existe até hoje. Até hoje você vê carros da Ford, né? Que vem exatamente do Henry Ford, lá de 1900 e bolinhas, 1900 e bolinhas, né? E justamente a empresa foi se adaptando, né? Foi se adaptando às teorias e tudo que surgiu depois, né, da administração. Não só a empresa de Ford, como todas as outras daquela época foram se adaptando às novas teorias. Uma teoria meio que não vai derrubar a outra, mas meio que vai complementar. E o que vai depender se a empresa vai utilizar ou não, vai ser exatamente o tipo da empresa. A gente vai falar disso em aulas lá para o final da disciplina, né? Qual teoria é melhor? Porque vocês vão ver que uma teoria vai dizer uma coisa, outra vai dizer outra vai dizer outra. E aí você pode perguntar, mas tem teorias que são até contrastantes, né? Enquanto, por exemplo, a teoria da administração científica e a teoria das relações humanas são teorias contrastantes. Enquanto que uma diz uma coisa, a outra já vai para outro caminho. Então, você meio que se pergunta qual teoria seguir, qual teoria é melhor. Aí vai depende. Né? Como tudo em matemática, tudo em ciência social, depende. Depende do tipo de empresa, depende do ramo que essa empresa atua, depende do gestor, né? Do estilo de liderança do gestor. Então, tudo depende. Então, só continuando aqui. Assim como o nome de Telho está associado à administração científica, o nome de Ford está associado à linha de montagem. Então, Ford foi a primeira empresa, né, que realmente criou, né, associou a linha de montagem. É lógico que Telho, você vê as esteiras, que eu até mostrei para vocês na aula passada, lá no filme do Charlie Chaplin. Eu esqueci até de mandar o link do filme no grupo, mas eu vou mandar hoje, viu? Para quem quiser assistir. Vai que no final de semana vocês não tem nada para fazer, né? Quer assistir um filme, né? Em vez de assistir um filme qualquer na Netflix, assiste o filme de Charlie Chaplin, que vai servir para a vida de vocês. Pode ter certeza que serve sim. Vocês ainda vão estudar muito sobre esse filme. Ele é o marco temporal da história. É um dos filmes que você tem que assistir por obrigação, porque ele foi uma revolução. Ele revolucionou muitas coisas da época. Vamos lá. Então, assim, diz que o Taylorismo formou uma parceria com a expansão industrial e com a outra inovação revolucionária, a linha de montagem de Ford. Então, foi Ford que primeiro criou a linha de montagem. Ford, ele não inventou, mas ele foi o responsável por as inovações. Quem inventou foi Taylor. Foi Taylor que primeiro não vamos dizer que inventou, né? Porque esse negócio de inventor é muito complicado. É igual Pitágoras. Não sei se vocês conhecem a história de Pitágoras, né? Do teorema de Pitágoras. Pitágoras que ganhou crédito, né? Por ter publicado, por ter realmente publicado o teorema de Pitágoras. Só que existem dados científicos que 3.000 anos antes de Cristo, né, os egípcios já usavam o teorema de Pitágoras, muito antes, séculos, milênios antes de Pitágoras sonhar e nascer. Só que quem realmente publicou foi Pitágoras, né? Então ele que ganha o crédito, né? Do mesmo jeito foi Taylor, né? Taylor que ganhou crédito, né, pela linha de montagem, e Ford implementou inovações.
Quais foram as inovações da época, né? Ford, ele fez uma coisa revolucionária na época. Porque, como eu falei para vocês, antigamente, logo no início, né, depois que realmente começou-se a produzir carros, os carros eram feitos de forma artesanal, manual. Então, o trabalho era muito mais caro para fabricar um carro, porque você tem que pegar peça por peça e montar peça por peça. Então, isso ficava muito caro para as pessoas na época. E com a divisão do trabalho, a linha de montagem, né, você tinha as esteiras, onde vinha o chassi do carro, e depois iam montando, né, ia tendo a linha de montagem, ia fabricando. E com isso, reduzia-se o tempo, reduzia-se os custos, né, reduzia o pessoal também. E isso barateou o carro na época. E isso permitiu. Qual foi a grande sacada de Ford? Ford pensava que todo mundo poderia comprar um carro, desde que ele fosse do modelo T e fosse preto. Então, todo mundo naquela época, até os trabalhadores, se eles se esforçassem um pouco e trabalhassem um pouco mais, eles poderiam comprar um modelo T, desde que fosse. Poderiam comprar um carro, desde que fosse o modelo T e fosse na cor preta, né? Aí você vai quando eu falo assim, desde que fosse o modelo T e fosse na cor preta, porque só tinha esse estilo de carro, logo no começo, né? Logo como o Ford implementou, era esse estilo aí, que era o modelo T de Ford, né? E era na cor preta. Por ser na cor preta, isso facilitava muito a montagem, porque não precisava você pintar o carro, e só existia um modelo, então não tinha que pensar em peças diferentes ou jeito diferente de montar, né? Isso revolucionou, porque você não precisava pintar o carro de outra cor, era tudo de um jeito só, né? Então era muito mais fácil e isso revolucionou porque tornou o automóvel acessível a pessoas que antes só quem tinha lá era ricão, pessoas realmente ricas, né? Realmente ricas, presidentes, enfim, né? Pessoas, alta aristocracia, alta burguesia que poderia comprar. E não, Ford, com a expansão, né, com a linha de produção, quanto mais se produziu, né? É a velha lei de oferta e demanda. Quando você tem grande oferta e pouca procura, você tende a diminuir os preços, porque ele estava produzindo carro demais, com a produção, com a produção acelerada, né? A produção em massa do carro e com e com e com a pouca procura, porque até então ele já tinha vendido para todas as pessoas ricas e ele continuou produzindo e produzindo de forma eficiente, com menos custos, com menos tempo, isso barateou os custos dele e esse barateamento de custos foi repassado para o consumidor. Então, a maioria das pessoas, né, conseguiram, né, com um certo esforço, comprar o carro, né, de Ford, desde que fosse do modelo T e da cor preta, né? Então, no início, Ford trabalhava de modo artesanal, lá em 1908. O trabalhador especializado em sua função tinha que correr na fábrica para buscar as peças no estoque e trazer ao seu posto de trabalho. Aí o que foi que Ford fez? Ford fez com que as peças fossem entregues a cada posto de trabalho. Então, em vez do funcionário ir pegar cada peça lá do estoque, pensa lá, pegar o pneu, pegar o banco, pegar a direção, né, o volante, pegar o negócio lá da marcha, né? Em vez de ele pegar cada peça, ele pegou, né, lá o chassi e as peças eram entregues em cada ponto em que era encaixado, né? E com isso diminuiu o tempo de conclusão, né, do trabalho, né? O trabalho foi diminuindo a questão do tempo. Aí o operário, após acabar seu serviço em um carro, tinha que andar até o próximo, né? A movimentação consumia muito tempo e desgaste do operário. E aí você tem uma foto, né, da implantação da linha de montagem, né, do automóvel móvel, né, em 1914.
Então, assim, as peças é que iam até a montagem, né? E não o contrário, né? Isso reduzia a questão da fadiga, né? Reduzia os tempos e movimentos que cada funcionário fazia. Então, aqui a gente ainda está vendo muito da teoria da administração científica, né? A questão da especialização do trabalho, a questão dos tempos e movimentos, mas a grande sacada de Ford foi exatamente criar a linha de montagem, fazer com que as peças fossem entregues em cada posto de trabalho, em vez de o funcionário ir atrás das peças, as peças que vinham, né, vinham em direção ao funcionário. Aí quais foram as inovações de Ford? A linha de montagem móvel trazia como benefícios maior velocidade da produção, melhor qualidade, diminuição dos custos de estoque, maior fabricação, menor preço do produto. Permitiu também que você criasse um manual, né, do carro com todo, como vinha, era tudo padronizado, né? Era tudo de forma padronizada, então tinha como você fazer um manual do produto para o consumidor, né? Uma das primeiras empresas que implementou isso, a questão do manual do produto, aquele que você nem lê quando você compra uma coisa, né? Mas ele foi uma revolução na época, porque você tinha um manual do carro, ó, isso aqui serve para isso serve para aquilo, né? Justamente para que todo mundo soubesse, né, como andar, né, como executar, porque até então era uma coisa que nova, né, para as pessoas. Então permitiu justamente, né, que as pessoas conseguissem entender como é que funcionava a dinâmica lá do carro, né, do modelo T. Outra coisa, né, que Ford adotou na época e que revolucionou também foi a carga de trabalho. Porque o que acontecia lá naquela época? As pessoas tinham jornadas de trabalho extensas, de até 16 horas por dia. Pense aí, o dia tem 24 horas. 24 horas. Você trabalhar 16 horas por dia. O quanto que não é maçante, né, para você? Basicamente, você consumir um terço do seu dia, né? Você só tem 8 horas, né, para viver, basicamente, né, trabalhando 16 horas por dia. Você não vive, né, só trabalha. Aliás, as pessoas só viviam na época, né, só trabalhavam, né, não viviam. E aí Ford pensou o seguinte, ó, se o meu funcionário se focar, se ele realmente trabalhar de forma eficiente, ele vai trabalhar menos. E ele vai descansar mais. Aliás, se ele trabalhar de forma eficiente, ele vai trabalhar mais e vai descansar menos. Aliás, e vai descansar mais também, né? Ele vai trabalhar mais, vai descansar mais e vai produzir mais, se ele tiver uma carga horária menor. Pode falar, Carolina. Então, digamos que ele, teoricamente, era um pouco mais justo, né, do que quando era do Taylorismo. Sim. Ele entre aspas, né? Mas assim, acho que ele teve um pensamento que quando a pessoa descansa mais, né, vai ter mais disposição e vai sair tudo melhor, né? Acho que foi esse pensamento dele. Porque, querendo ou não, esse era o problema central desde Taylor. Esse era o problema central desde a primeira teoria, desde Taylor. Qual era o problema central? Aumentar a produtividade, associando o bem-estar e a satisfação do trabalhador. Essa pergunta, esse problema vai permear todas as teorias administrativas. Como aumentar a produtividade, aumentar a eficiência associado ou alinhado, né, à satisfação do trabalhador. Então, Ford foi um dos que primeiro implementou isso, porque até então, aí você tinha lá em Taylor justamente o problema dos salários. Porque os funcionários, eles estavam ganhando mais, eles passaram a ganhar mais, mas eles passaram também, de certa forma, a produzir mais. Não que eles tivessem que trabalhar mais horas, mas eles produziram muito mais, né? A produção que era 100% aumentou 300%, então aumentou 3 vezes mais a produção. Então, meio que o funcionário se sentia injustiçado, porque enquanto que a empresa triplicou os ganhos, ele só tinha crescido um terço, né? Tinha crescido bem pouco o salário dele.
E ele não via essa satisfação, porque até então você não. Era muito pouco o aumento salarial comparado ao que a empresa tinha, né? Aí Taylor, qual era a desculpa de Taylor? Não, você aumentou seu salário e, em compensação, também que reduziu o seu esforço, porque em vez de você fazer vários movimentos, eu reduzi seus movimentos pela metade. Então, em vez de você se esforçar, se cansar bem mais, elas não trabalham daquela forma, agora você vai cansar menos e vai ganhar mais. Esse era o pensamento de Taylor na época, né? Que gerou uma revolução nos funcionários. Aí, com o passar do tempo, essas ideias de Taylor foram se aprimorando, né? E Ford foi um dos que inovou essa ideia de Taylor, tanto em reduzir a carga horária de trabalho, como também duplicar os salários dos funcionários. Ford duplicou o salário de todos os funcionários, justamente para quê? Para que os funcionários pudessem comprar o produto dele. Olha a inovação de Ford, algo que ninguém tinha pensado na época. Ford inovou isso, ninguém tinha pensado. Fazer isso é importante até hoje para todas as empresas, fazer com que o funcionário seja o primeiro cliente da empresa. Essa é uma ideia que permeia todas as empresas até hoje. Fazer com que o funcionário seja o primeiro cliente da empresa. Porque se o funcionário acredita no produto, no serviço que a empresa oferece, ele vende ele melhor para outros clientes. Como é que eu vendo algo, produzo algo que eu não acredito, que eu realmente não recomendo? Assim, quando eu gosto de uma coisa, eu divulgo até de graça, né? Se precisar, né? Imagina os funcionários. Então, assim, Ford teve uma sacada na época que ninguém tinha tido. Vamos popularizar o carro. Vamos popularizar o carro na época. E quanto mais o carro for visto, quanto mais ele for visto e ver, se um operário que trabalha na fábrica pode comprar um carro, eu também posso comprar. Né? Então, Ford teve uma sacada genial em duplicar os salários. No começo foi um custo alto para ele, mas depois vieram os ganhos, porque o carro se tornou popular. Os funcionários podendo comprar os carros, aí os burgueses, né, da época, as pessoas mais ricas, pensaram, se até esse carro é tão barato que até um operário pode comprar, né? Então vamos comprar, né? Vamos deixar de andar de burro, de carga, de charrete e vamos, né, se modernizar. E isso modernizou, né, toda a frota, né? E foi a grande montadora da época e isso revolucionou, né? Era a publi da época, não era? Oi? Era a publi da época. Era sim, era o top da época, né? Você andar de carro do modelo T. Modinha. Ei, Pedro, mas será que naquela época não surgiu aquela questão de será que é confiável essas coisas que andam assim? Sim, no começo gerou muita especulação, mas pensa que antes do modelo T de Ford já existiam carros. Não foi Ford que criou os carros. Já existia carros na época. Eu estava imaginando que esse carro modelo T tinha sido o primeiro a ser criado. Não. Eu também. Não. Vocês vão ver ele mais em novelas antigas, porque ele foi o modelo mais popular. Era o modelo que todo mundo tinha, né? Porque ele se tornou-se o mais popular. Mas ele não foi o primeiro carro da história. Ele não foi o primeiro carro da história. No caso, Pedro, a chave do Ford é que ele padronizou os carros. Então, ele foi o primeiro a padronizar a fabricação de carros, né? Isso. Por isso que ele adaptou a teoria de Taylor, né? É isso. Então, quando você pensa em um carro antigo, você lembra logo do modelo T, porque era o que existia na época. Mas não quer dizer que esse tenha sido o primeiro carro. Não, os primeiros carros eles existiram um pouquinho antes de Ford e eles eram feitos de forma artesanal. Depois vocês podem até pesquisar na internet como eram os primeiros carros. Mas quando você associa, né, Ford fez o que a gente chama de marca. Ele criou uma marca
do produto. Ele associou o produto à marca. É igual você pensa hoje, sabão. Quando vem à mente sabão, vocês pensam em quê? Sabão o quê? Quando vocês pensam em refrigerante de cola, pensam o quê? Pensa logo na marca, Coca-Cola, sabão Omo, esponja de ar, você pensa em Assolan, né? O Bombril, não é nem Assolan, é Bombril, né? Você vai comprar esponja de ar, você compra Assolan, só que você diz, me deu um Bombril, entendeu? Na mesma, me deu um carro, mas o carro você já estava comprar um carro na época, mas já era um modelo T. É igual, pensa num carro antigo, você pensa no modelo T, porque só existia ele na época. Ele padronizou, ele revolucionou, né? E a sacada dele de ter duplicado os salários e de ter permitido com que os funcionários pudessem comprar o produto dele, eu acho que foi a maior sacada de Ford. Fazer com que o operário se tornasse cliente da empresa. E isso é uma sacada até hoje. Até hoje é um desafio, né? Para as empresas fazerem com que os funcionários, né, os colaboradores se tornem também clientes da empresa, porque quando o colaborador se torna cliente, acredita na empresa, ele faz a empresa crescer. Esse é uma das lições, né, que Ford traz para as empresas atualmente, fazer esse desafio de fazer com que o colaborador se torne tão satisfeito ao ponto de se tornar um cliente da empresa. De forma, né, voluntária, óbvio, né? Então, a empresa de Ford se tornou-se o padrão para qualquer tipo de fábrica, né? Então, Ford inovou isso e o modelo de trabalho dele se tornou-se padrão até então para as fábricas. Aí vamos, né, para a teoria clássica da administração. A teoria clássica, ela junto com a teoria da administração científica, forma a abordagem clássica da administração. E elas decorrem justamente das inovações da Revolução Industrial. Enquanto que a teoria científica está associada a Taylor, né, Frederick Wilson Taylor, e ela focava basicamente na questão da produtividade através do operário, a teoria clássica, que foi formulada por Fayol, ela focava na eficiência através da estrutura organizacional. Então, basicamente, qual vai ser a diferença da teoria da administração científica para a administração clássica? Na teoria da administração científica, que eu vou chamar aqui de AC, a eficiência se dava a preocupação, né? Lembra que é o mesmo problema, tanto na teoria da administração científica como na teoria clássica. Qual era o problema? Aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, associando-se com a satisfação do trabalhador. Então, na administração científica, eu conseguiria isso através da eficiência do operário, né? Do operário. Então, quem é que tinha que ser eficiente? O operário. Ele que tinha que trabalhar de forma cientificamente, com os tempos e movimentos. Ele que fazia basicamente o trabalho todo. Então, Taylor focava a eficiência exclusivamente no operário. Então, se você mudasse o operário, você tinha uma queda de eficiência. Porque até um novo funcionário se adequar a fazer o trabalho científico demorava. Não era instantâneo, né? Então, os teóricos da época perceberam essa lacuna da teoria de Taylor. A eficiência dele estava apenas no operário. Se preocupava apenas no operário. Se mudasse o operário, você ia ter um custo de rotatividade até que um novo operário fosse exatamente eficiente. E aí, qual foi o pensamento de Fayol? Não vamos focar a preocupação na eficiência no operário. Vamos focar a questão da eficiência na estrutura organizacional. Eficiência na estrutura organizacional. O que é estrutura organizacional? É exatamente
como a organização está estruturada. E essa ideia vem justamente de Ford, porque Ford ele implementou a linha de montagem. E aí, as peças que iam para a linha de montagem. Então, tinha todo um desenho, né? As fábricas de Ford tinham todo um desenho, né, para funcionar. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando exatamente como a organização é desenhada, como os processos acontecem, né? A forma como eles acontecem, a direção onde eles acontecem, né? Aonde as coisas são guardadas, né? Se a gente pudesse visitar, eu acho tão ruim essa disciplina, porque sempre eu fazia uma visita técnica para que a gente pudesse ver ao vivo, né, essas coisas que eu estou falando. A gente ia fazer uma visita técnica com vocês, tanto na Tigolane como na Cajuína, para a gente ver isso, porque a gente consegue ver isso aqui perto, né? Você consegue ver tanto a linha de montagem, né, como você consegue ver a eficiência da estrutura organizacional lá da Tigolane. Você consegue ver isso. Você consegue ver os tempos e movimentos. Dá para ver muitas coisas, né, de tudo que eu estou falando aqui. Nas fábricas é mais evidente, mas em qualquer empresa comercial também isso também é adotado. Como, por exemplo, você vai em qualquer supermercado, você vê a primeira coisa que você vê é o caixa. Você pensa, você pode ver, supermercados, a primeira coisa que você vê na entrada é o caixa. Justamente para que a pessoa, ao sair, né, vá, que geralmente é a entrada e a saída, né? A pessoa vá, compre, né? E, por último, né, já venha para o caixa. Ou você não saia, né, da loja sem ir para o caixa, né? Porque no supermercado tem muita coisa, né? Corre isso também de furto. Então, o caixa ficando na frente, né, evita o roubo. Já em lojas, assim, que tem valores, assim, mais altos, né, como roupas, lojas de roupas, o caixa está onde, geralmente? Lá no fim da loja, né, assim? Você vai na loja de roupas, você vê o caixa está lá no final da loja. E tem uma razão por isso. Qual é a razão? Você vai comprar, vai passando pela loja, vendo os produtos e serviços, não vai se lembrar no dinheiro. Você só vai lembrar que você vai ter que pagar quando você chega lá no final, que você já tem pegado um monte de coisa. Esse é a ideia. E isso vem desde a teoria clássica. Você estruturar a organização de forma que ela se torne eficiente, que ela se torne aumente a produtividade, aumente, né, os lucros da empresa. Isso vem desde a teoria clássica. Então, a teoria clássica ela foi iniciada pelo engenheiro francês Henri Fayol. Ele foi o primeiro a dar atenção aos elementos da administração. Fayol buscava um ensino organizado da administração para formar administradores. Então, Fayol, ele pensou o seguinte: vamos formar os gestores, né? Vamos ensinar realmente aos gestores das grandes fábricas, das grandes empresas, a como administrar, como gerir, a como tornar a empresa mais eficiente, né? A produzir mais. Então, a teoria clássica, ela descreve a organização com base na estrutura, né? E recebe influência de estruturas rígidas e hierarquizadas, principalmente da Igreja Católica e da organização militar. Só voltando aqui para comentar um pouco, né? Logo no início, na teoria clássica, qual era o modelo de estrutura vigente? A gente vai ver mais na frente que vai ter outros modelos de estrutura. Mas o primeiro modelo de estrutura de Fayol é o modelo de estrutura em que você tem a alta cúpula da administração aqui. Aí você tem os gerentes. Aí essa alta administração vem os gerentes. E porque até então, né, era formado só um grupo por operários, né? Não tinha, ou tinha alguma pessoa por trás, além do dono, do criador disso.
Tipo, era como se fosse o Taylor e os operários, era tipo assim. E os fiscais, né? Isso. E agora tem mais, tipo assim, supervisores, né? Tipo, gerente, cada um com a função de administrador, de operário, disso, daquilo. O paiol era o quê? Era americano, Pedro? Era. E todos eles eram americanos. Todas as teorias administrativas. No caso, o Fayol, ele era francês, né? Mas aí ele trabalhava justamente lá nos Estados Unidos. Ele nasceu na França, né? Mas foi para lá, né? Para os Estados Unidos e lá, né? Lá nas empresas que ele realmente, lá nas fábricas que realmente ele formulou a sua teoria. No caso aqui, lá na administração científica, você tinha quem? Você tinha o dono da fábrica, que era o gestor, que era quem mandava em tudo, né, na empresa, a alta administração. Você tinha a figura dos supervisores, que era que realmente supervisionava o trabalho de quem estava lá na ponta, lá dos operários, né, que executavam, né, o trabalho operacional. Então, você tinha uma estrutura meio que hierarquizada. E essa estrutura, ela lembra muito estruturas rígidas que já estavam formadas, como a Igreja Católica e a organização militar. Lembra lá da Igreja Católica? Você tem o Papa, né? O Papa que manda nos cardeais, que manda nos bispos, que manda nos arcebispos, Aí depois nos bispos. manda nos bispos, que manda no padre, né? Você tem essa estrutura. A militar, você tem o tenente, né? Não, general. Aí vem o tenente, capitão. Né? Acho que tenente é mais que capitão, não? É menos. Capitão é estrelado, tenente ainda é seta. Capitão. Tenente e soldado, né? Então, você tem essa estrutura hierarquizada e ela vem justamente o modelo a gente vai já ver os modelos, né, mais avançados de estrutura organizacional. Esse seria um modelo básico, esse que eu mostrei aqui para vocês. Mas eles são inspirados nesse modelo vertical. Um manda no outro, tá vendo? Ó? Que um manda no outro. O que tá embaixo só obedece. Quem tá embaixo aqui só obedece. Não pode nem dizer ai, tem que obedecer. E os salários também, né? Era. Sim, não tinha. Por hierarquia? É hierarquizado, né? Quem estava no topo recebe mais do que quem tá lá embaixo. Né? Então, tudo. Ainda hoje é assim. Sim. Né? Sim, mas mudaram em alguns tipos de organização. Mas essa ideia é bem antiga, né? E vem desde antes e ainda hoje ainda continua, né? Mas mudou, né? Mudou, a gente vai ver que mudou. Lá nas teorias novas, né? Quando a gente vai ver lá na estrutura estruturalista, que vai mudar um pouco da teoria clássica. Lá na teoria da contingência vai mudar também, onde a gente vai ver as organizações orgânicas, né, como o Facebook, essas empresas mais tecnologias, elas revolucionaram isso daqui, ó. Quebraram isso daqui. O Facebook, por exemplo, você não precisa, no Google, por exemplo, você não precisa ir trabalhar todo dia, você vai trabalhar de todo jeito, você vai ao horário que quer, trabalha o dia que quer, desde que você produza, né? O importante é você produzir. De acordo com o que o tempo vai passando, eu acho que novas teorias vão se criando, porque a modernidade está fazendo tudo isso acontecer. Sim. Por exemplo, antes você tinha que ir, se você quisesse depositar um dinheiro numa conta, você tinha que ir até o local físico, né? Hoje é só você, né, fazer aquela transferência de casa mesmo. Faz o Pix, né? Isso já foi revolucionário, né? Primeiro você teve o DOC, a evolução da transferência. Primeiro você tinha o DOC, e você transferia o dinheiro, só caía o dinheiro no próximo dia útil. Por exemplo, você fazia uma transferência, você fazia a transferência hoje, o dinheiro só caía no outro dia.
Esse foi o primeiro tipo de transferência. Às vezes... Era o DOC, que só caía no horário bancário, que era de 9 até as 5 horas, e só em dia útil. Aí depois do DOC veio o TED. Qual foi a revolução do TED? Ainda continuou você só podendo fazer transferência em dia útil, no horário bancário, mas demorava 30 minutos para cair o dinheiro. Você transferia, demorava 30 minutos, até 30 minutos para cair. E você só podia fazer transferência só em dia útil e no horário bancário, de 8, né, de 7 até 5 horas. E aí veio o Pix, né, para revolucionar. O Pix agora você consegue fazer transferências todos os dias da semana, de segunda a domingo, em qualquer horário. Eu fico imaginando de, por exemplo, chegar um tempo e de que não tem mais o que inventar. De tanto que já foi aprimorado, e chegar um tempo de não ter mais nem o que inventar. Vai surgir, a sociedade vai se evoluir, né? E com o avanço da sociedade, com o avanço da evolução tecnológica, muitas coisas tendem a mudar, né? A gente está vendo um processo de industrialização, da questão da informação, e isso está diminuindo muitos postos de trabalho. Então, assim, a maioria dos postos braçais estão sendo substituídos por máquinas. Então, assim, as profissões do futuro, elas vão estar ligadas justamente à inteligência, ao capital intelectual. Então, se seu trabalho é braçal, provavelmente no futuro ele vai ser substituído por uma máquina. E quem vai realmente permanecer no futuro vão ser exatamente aquelas profissões que estão ligadas à intelectualidade. Por exemplo, a minha profissão hoje de professor é uma profissão que está fadada à ruína, né? Porque pensa o seguinte: hoje em dia você grava uma videoaula para vários alunos, os alunos assistem, e aí você tem um modelo à distância consolidado. Você não precisa necessariamente do professor, você pode colocar as atividades lá na plataforma para se corrigir sozinhas, né? Então não precisa. Precisa de um professor. Tá lá, né? Logicamente que eu tenho minhas críticas quanto a isso, né? Mas às vezes essa modernidade tão exacerbada, eu acho que pode ser prejudicial, né? É o que o Bauman diz, né? O Bauman diz sobre os tempos líquidos. A modernidade tem muito disso. Um dos maiores filósofos, né, da atualidade, né? Ele vai falar exatamente nisso, que a gente é uma modernidade, são pessoas que não se prendem em nada, que não têm apego com as bases fundamentais, aos valores fundamentais, né? É uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade que não se fixa, que não tem raízes, né? Uma sociedade que ela não tem profundidade, né, sobre as coisas. Mas vamos lá, seguindo a teoria clássica. As funções da organização e o conceito da administração. Fayol foi um dos primeiros autores que pensou a questão da função da organização. Porque pensa o seguinte: naquela época, a eficiência estava no operário. Então, se o operário morresse, se o operário faltasse, se por acaso acontecesse alguma coisa com esse operário que você precisar substituir, até que aquele novo operário substituído fosse eficiente ao ponto de voltar com a eficiência anterior, teria gastado muito tempo. Então, qual foi a sacada de Fayol? Fazer com que a empresa, a estrutura da organização, a estrutura organizacional, ou seja, como as coisas estavam estruturadas na organização, fossem eficientes. Ou seja, de modo que qualquer pessoa que chegasse, realizasse o trabalho de forma eficiente. Então, a teoria clássica, esse conceito de divisão do trabalho, não se preocupava com a fragmentação do trabalho do operário, mas sim com a divisão dos órgãos que compõem a organização. Então, em vez de você separar, lembra lá, na teoria da administração científica, em vez de você separar
especializar o trabalho por peça ou por tarefa, né? Um funcionário aperta um parafuso, outro funcionário aperta outro. Em vez de você separar por tarefas, você separa a organização por órgão. Essa foi a ideia de Fayol. Então, aqui você tem um órgão que lida só com a produção, né? Aí ele dividiu o que a gente chama de departamentos. Foi Fayol a primeira pessoa a pensar nos departamentos. Então, vamos dividir a organização em áreas que vão compor a organização e que vão estruturar ela e fazer com que ela funcione melhor. Então, vamos criar departamentos financeiro que vai se preocupar só com dinheiro, né? O departamento pessoal, que vai se preocupar só com contratação de funcionário. Vamos criar um departamento de produção. Esse departamento vai só se preocupar com a produção dos produtos. Vamos criar um departamento de vendas. E esse departamento vai se preocupar só com as vendas. E aí a gente vai dividindo o trabalho em departamentos de forma que todas as variáveis inclusas dentro da empresa em si fiquem eficientemente colocadas. Pode falar, Carolina. Pedro, a gente vai no curso aprender mais ou menos como lidar com cada departamento. Por exemplo, quando a gente vai fazer o estágio, a gente já vai trabalhar em um departamento, digamos assim, que já é colocado, ou como é que funciona? Assim, durante o curso, vocês vão ver várias funções do trabalho financeiro. Então, vocês vão ver a função vocês vão ver funções ligadas à questão administrativa, né? Vocês vão ver questões ligadas à área de estoque, vocês vão ver mais questões voltadas à área de caixa, vocês vão ver áreas mais na questão da contabilidade. Então, assim, quando for no momento do estágio, um pouquinho antes, lá no finalzinho lá das disciplinas, tanto eu, no caso o coordenador, como a orientadora de estágio, no caso a Cíntia, a gente faz uma entrevista com cada aluno e vê o perfil que realmente ele se identifica mais dentro do trabalho do financeiro, e a gente pergunta, né, com o que ele mais se identifica, qual área, né, ele mais se identifica, e a gente coloca, eu me identifico com um trabalho mais burocrático, de analisar documentos, um trabalho mais administrativo, eu me identifico mais com questão mais bancária, para trabalhar mais com esse setor de banco, de empréstimo, né? Eu me identifico mais com a parte mais de vendas, né? A gente também tem de vendas, essa parte da produção. Eu me identifico mais a questão do controle e gerenciamento de estoque, de custos, né? Elaboração de custos, controle de custo, estoque. Então, assim, ao longo do curso, vocês vão percebendo, né, as áreas que vocês têm mais afinidade, e quando for no estágio, a gente tenta alocar vocês nas empresas que oferecem aquela área em que você mais se identificou. Então, a gente tenta casar a empresa, o perfil da empresa, com o perfil do aluno. Tá certo? Tá certo. Então aqui, a organização, ela, segundo o Fayol, ela deveria ser dividida em departamentos, e cada qual representando uma função organizacional. Para Fayol, a organização tem 6 funções básicas a serem exercidas. Então, aqui seria as funções, né, básicas de Fayol. Você teria as funções administrativas, que aí iam fazer exatamente o ciclo PDCO, né? PDCO, vocês lembram lá? Vocês lembram o que significa o ciclo PDCO lá da primeira aula? E planejar. D. Dirigir. Controlar e organizar. Essas tarefas eram funções administrativas, né? Que vem lá, né, do gestor, do administrador. Você tem funções técnicas, que são exatamente as funções lá da produção.
Você tem as funções comerciais, que são tão importantíssimas como todas as outras, que são exatamente as funções das vendas, né? De que adianta você fabricar se você não vende, né? Então, é importantíssimo também. Funções financeiras, de que adianta vender se você não tem lucro, se você não tem o controle dos custos, se você não apura lucro. Enfim, então é importante também. Funções contábeis, que servem exatamente para você contabilizar o que está indo, né, e fazer todos os demonstrativos e análises, né, da saúde financeira da empresa. E as funções de segurança. Aí é que entra a questão de segurança do trabalho em si, né, a segurança do trabalho, principalmente nas fábricas, né, fazer com que os trabalhadores não adoeçam, não venham a morrer, como também a segurança da fábrica em si, né? A segurança enfim, né? Que a fábrica não venha a sofrer furtos e tal, né? A questão da vigilância, a questão da guarda, né? Da fábrica como um todo, né? Essas seriam as 6 funções, né? Da organização propostas por Fayol. E aí você tem as leis ou 14 princípios de Fayol, que são divisão do trabalho, autoridade de linha e responsabilidade, 3, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação dos interesses individuais aos gerais, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa e espírito de equipe. A gente vai ver cada um. Daqui a pouco eu explico cada um. Para Fayol, a estrutura da organização deveria ser linear. Aquela, né, hierarquizada que eu falei para vocês. Ou seja, com supervisão linear. Isso quer dizer que o de cima supervisiona quem está no meio, que supervisiona quem está embaixo. Né? Essa estrutura prevê um organograma da forma piramidal, né, que é de cima mandando de baixo, e hierarquizada, presumindo unidade de comando, né? Ou seja, você tem uma pessoa que comanda outra, que manda em outra, né? O de cima manda do que está no meio, que manda o que está embaixo, com uma única direção, que vem de cima para baixo, unidade de direção. Centralização da autoridade. Então, a autoridade de cima, né, está centralizada. Só quem manda é a autoridade, quem está lá no topo. E a cadeia escalar, né? Que é exatamente a escada, né? Nesse ponto, a teoria clássica diverge da administração científica, posto que essa sugere uma supervisão funcional, contrariando a unidade de comando. Porque o que a administração científica preconizava? Que você tinha que ter uma pessoa aqui no meio supervisionando o operário. Esse que estava aqui no meio tinha que supervisionar para que o operário trabalhasse de forma eficiente. Já Fayol não. Fayol pensa o quê? Que quem tem que mandar, supervisionar, é o dono e não quem está no meio. Ou seja, diverge, né, essa questão da supervisão funcional de Taylor. Né? Para a teoria clássica, deveria haver órgãos de staff ou de assessoria, que favorecem aos órgãos de linha, conselhos ou recomendações através da análise de trabalho. Então, para Fayol, você tem que ter também a questão do staff. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra. Tanto faz... Eu já escutei muito em Grey's Anatomy, o staff, que era o maioral da área médica. Pronto, Lá em Grey's Anatomy, não sei se muitos de vocês já assistiram, mas você consegue visualizar bem esse conceito de linha staff. Quem seria a linha? Seria o chefe lá de cirurgia, né? Que seria o que manda, né? Que manda lá no hospital como um todo. E você tem o staff dele, que seriam os médicos em cada especialidade. E esses médicos, eles meio que estão lá para auxiliar a linha, né? Eles estão entre a linha, que seria o chefe lá da cirurgia, e os operários como um todo, né? Que seriam os residentes, os técnicos. O quê?
Internos. Os internos, isso. Os internos, os enfermeiros e tal, né? Nesse ponto, cadê? Então, mais na frente tem a questão da... Eu queria mostrar... Ai, não tem não. Eu pensei que tinha. Mas, se a gente... Acho que mais nos outras teorias deve ter. Eu queria mostrar para vocês um organograma de uma empresa. Aqui você teria a administração. Aí aqui você teria as áreas. Esse seria um organograma básico. Você teria a alta administração, aí aqui você teria a parte de vendas, né, ou comercial, tanto faz, departamento, né, comercial de vendas, o departamento financeiro. Aí você teria o departamento de produção, você teria o departamento de marketing. Enfim, né? Vai depender do tipo de organização. E aqui do lado da administração, você teria o staff. Quem seria o staff? Poderia ser um contador, dependendo do tipo da empresa, porque tem empresas que o contador funciona como um órgão de assessoria, né? Ele não é um funcionário da empresa. Ele é como se fosse uma empresa... alguém que você contrata, né, para assessorar a empresa, mas na maioria das vezes, na maioria das empresas, o contador ele é apenas um staff. Você contrata ele para executar os serviços contábeis, mas ele não está ali na sua empresa no dia a dia. Ele não é um departamento seu, não é uma figura, ele é um staff. Ele é uma pessoa que vai assessorar você na área contábil. E aí a gente pode ter vários outros staffs, né? Você pode contratar um coach, né? Agora é a moda, né? Os coaches. Os coaches da vida para oferecer treinamento, né? Para de vendas, de produção. Enfim, a empresa pode ter os vários staffs, né? Lean staffs. Abordagem simplificada da organização, né? Aí tem as críticas. Mas antes de mostrar as críticas, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Eu não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Municipal de água. Vamos fechar a água. Vamos ficar mexendo nesses canos o dia inteiro. E você avisou o departamento de segurança do prédio? Não, isso não é comigo. O escritório central é que deve avisar. Ei, tem alguma coisa queimando? Tem, deve estar pegando fogo em algum lugar. Não se preocupem, alguém vai cuidar disso. Ei, Jenny, aquilo lá fora não é um incêndio? Não está parecendo. O que você acha? Ué, alguém tem que fazer alguma coisa antes que fique fora de controle. Então por que você não vai apagá-lo? Quem? Eu? Isso não é minha responsabilidade. Meu trabalho é varrer. Mas também não é minha responsabilidade. Tenho que preparar este carregamento. Terminal de computador. Incêndio no terreno. Água cortada. Pense. Veja a solução no impresso. Gerência. Sim, pode entrar. A senhora tem um problema. O que foi? A água foi cortada e está pegando fogo em nosso terreno. Estou preocupado com isso. O fogo é grande? Agora está pequeno, mas poderá aumentar. O que o senhor espera que eu faça? Este não é o meu departamento. Eu acho que eu tenho uma solução bem aqui. De onde veio isso? Da impressora do meu computador. A solução parece simples. Por que não telefona para o Corpo de Bombeiros? Eu não estou autorizado a solicitar trabalhos externos. Esse trabalho é o da senhora. Olha, tudo o que eles precisam fazer é apagar o fogo. Onde é o incêndio? Está do lado direito do prédio. É o lado da produção. O problema é deles, não meu. Acho melhor a senhora olhar direito o que tem nesse papel, senhora Lopes. É melhor eu falar com Howard sobre isso. Gerente de produção. Howard? Howard? Aqui é Carmen.
você tem um problema. Acho melhor nos reunirmos para discuti-lo juntos. Estou muito ocupado agora. Por que não almoçamos juntos e assim poderemos conversar melhor? Acho que deveríamos conversar agora, Howard. Você poderia vir até aqui? Certo, certo. Já estou indo aí. Estou muito ocupado. O que foi? Tem um incêndio do seu lado do prédio. A água foi cortada, mas não se preocupe. Tenho aqui uma ideia, mas é você que terá que cuidar disso. Deixa eu ver isso. Ah, eu vi esse fogo assim que cheguei. Não é tão grande assim. Na verdade, é bem pequeno. Não é um incêndio. É um tipo de fogo que se apaga sozinho. Howard, o incêndio está do seu lado do prédio. Você não está fazendo o seu trabalho. Carmen, você não tem condições de cobrar nada de mim. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu. Essa ideia da Carmen é um tanto simplista. Talvez eu deva checar isso com o Todd. A sala dele também fica do lado do incêndio. Departamento de Planejamento. Ei, Todd. Sim, Howard, o que foi? Você é o chefe de planejamento. Talvez possa me ajudar. Ah, sei. E sobre o que é? Temos um incêndio no terreno e a água foi cortada. Não me parece ser um problema muito sério, mas o que é que você acha? Será que isso aqui poderia ajudar a solucioná-lo? Isso é muito simplista. É uma piada, não é? Não, eu falo sério. Howard, será que você não está vendo que a solução é muito mais complicada que isso? Tome conta da produção e deixe os projetos por minha conta. Eu sou pago para isso. Todd, você não está fazendo o seu trabalho. Talvez não tivéssemos esse problema se você dirigisse melhor o seu departamento. Ah, grande. Aquilo lá fora é minha culpa. Até que a ideia é boa mesmo. Diretoria Executiva, reuniões para o progresso. A reunião vai começar. Não tem ninguém fazendo nada para apagar este fogo. Está aumentando. Senhor presidente, tenho aqui uma solução para isso e gostaria de apresentá-la. O quê? Tem mesmo, meu jovem? Deixe-me ver o que você tem aí. Ah, não. Isso não vai para a pauta. Você cuida disso, Todd. Quem? Eu? Uau! Este incêndio vai ficar fora de controle. Nós temos que fazer alguma coisa. Chega de imprimir coisas. Ei, ninguém está fazendo nada contra este incêndio? Quem deixou essa gente entrar aqui? Não estão vendo que estamos no meio de uma reunião? Reuniões. Nós precisamos agir. Não joguem a culpa em nós. Deveriam ter cuidado do fogo quando ele estava começando. O incêndio é responsabilidade sua. Não é sua. Não, é sua. Eu avisei, você me ligou. Não avisou coisa nenhuma. Onde você estava? O quê? Assuma as responsabilidades. O que ele quer dizer com assuma a responsabilidade? Eu acho que ele quer dizer que estamos passando o abacaxi. Então, o que temos que fazer? Como diz a placa, assumir responsabilidade. Mas como? Sei lá. Eu não sei. O que isso quer dizer? Vamos parar. Espere um pouco. Vamos pensar sobre isso. Acho que já sei. Espadas, transformem-se em martelo. Isso é um progresso? Não, espere um pouco. Deixe-me terminar. Ei, eu entendi. Esses escudos, transforme-os em baldes. Certo. Aham. Tome, transforme o meu. É isso aí, pessoal. E a água? Pegaremos o bebedouro. Brilhante! Trabalho em equipe. Todos juntos agora! Trabalho em equipe! Isto soa muito bem, mas quem é que vai limpar toda esta sujeira? Assumente, analisando por esse vídeo. Qual o problema? Eles só pensam no trabalho que foi dado a eles. Eles não
assume a responsabilidade de nada. A burocracia hierárquica acaba quebrando, né, a responsabilidade do trabalho em grupo. Não que hierarquia seja ruim, porque hierarquia é muito bom, mas a burocracia hierárquica que deixa tudo lento e, olha, isso não é minha função, vai para aquela função, acaba atrapalhando, né, o trabalho em grupo, que é o fundamental para minha empresa. Se a gente fosse sintetizar o problema em uma frase, em uma palavra, uma frase, o problema está que os departamentos, eles não veem a organização como um todo. É individualista, né? Cada um cuida do seu e se houver um problema, né? Pelo fato de não haver aquele trabalho coletivo, vai ser difícil lidar com as contingências que aparecer. Se acontecer um incêndio, queima a fábrica todinha e ninguém assume a responsabilidade. Ninguém vai realmente se preocupar, porque um vai jogar para o outro. Essa não é a minha responsabilidade. Por isso que é muito importante tanto o trabalho individual quanto o coletivo, né? Sempre numa empresa. Essa foi a principal crítica. Talvez se tivesse alguém, eu não sei, responsável, talvez, por lidar com esses problemas que possam acontecer, né? Também seria uma boa. Mas quem vai lidar com esses problemas é o administrador, né? Ele que controla tudo, ele que define a estrutura organizacional, né? É ele realmente que vai ter que se preocupar, né, com as contingências que vão surgir. E aí, essa foi uma das principais críticas à teoria de Fayol, né? Primeiro, a abordagem simplificada da organização, não considerar os elementos psicológicos, sociais. Sim, ainda faltou explicar ainda isso daqui, mas vai ficar para depois, quando a gente estiver estudando a questão da teoria neoclássica, né? Mas explicando aqui, basicamente, bem rápido, questão de divisão do trabalho, que eu já tinha explicado, né? Dividir o trabalho em segmentos, né? Autoridade de linha, né? Realmente quem manda na organização, alta cúpula, disciplina dos funcionários, unidade de comando, né? Unidade de comando, ou seja, uma pessoa deve se reportar a uma única pessoa. Unidade de direção, ou seja, vai em única direção, a linha, ou seja, quem está em cima manda e quem está no meio que manda está embaixo, ou seja, só tem uma direção, não volta, né? Subordinação dos interesses individuais aos gerais, né? Pelo menos era a ideia, né? Que a cada interesse individual se subordinasse aos gerais. Remuneração do pessoal, né? Isso foi uma ideia de Fayol, já pegando na ideia de Ford, né? Remunerar bem, né? A questão salarial. Centralização do poder na cúpula do administrador, então todo o poder está lá na pessoa central. A cadeia, né? Escalar, né? A escada, né? A pirâmide lá que eu mostrei para vocês. Ordem, né? Ordem das pessoas, dos processos. Equidade dentro de pessoas de uma mesma área, então todos dentro de um mesmo departamento têm as mesmas funções, ganham o mesmo valor, né, dentro de cada departamento. Estabilidade pessoal, ou seja, não evitar a troca de pessoal, né, manter, né, justamente para evitar o retreinamento e ter custos com isso. A questão da iniciativa por parte dos funcionários e a questão do espírito de equipe, né? E aí, as críticas, para encerrar, né, a teoria clássica, ela é vista pela maioria dos teóricos como uma abordagem simplista, né, da organização, porque para Fayol bastava você organizar a estrutura em departamentos que você teria eficiência. Essa era a ideia de Fayol. A ideia de Taylor teria-se eficiência se você centralizasse na preocupação do operário. Então, o operário, quem fazia eficiência, tornar o trabalho eficiente. Fayol pensa o quê? Se eu dividir a empresa em departamentos, né, a empresa se tornará eficiente. Só que isso é uma visão muito simplista, e vocês viram aí no vídeo que isso é simplista, porque ele não considera elementos psicológicos das pessoas nem sociais, não considera a interação das pessoas e dos grupos, né, justamente porque
as pessoas vão estar tão focadas em cada departamento com os seus problemas individuais, que não vão ver a empresa como um todo. E aí, quando surgir um problema, aquela pessoa vai dizer, esse problema não é meu, o problema é de fulano. Isso acontece demais, acontece até hoje, em cada departamento. Não, isso não é problema meu, isso é problema de ciclano. Não vê o problema da empresa como um problema seu, daquele departamento. Sempre vai ver como um outro. Esse é o grande problema dos departamentos. Aquela miopia de pensar que aquele problema nunca é seu, é sempre do outro departamento. A ausência de trabalhos experimentais, né, sem regularidade nos princípios estabelecidos. Teoria da máquina, né, estrutura rígida, aquela unidade de comando, né, rígido, o administrador, o gerente, né, e o operário, então rígido, não se mantém, o operário não pode dar nenhuma sugestão para o gerente, e por sua vez os gerentes só obedecem o gestor, não existe a volta, né, você só tem a ida, né, a vinda de cima para baixo, né? E a abordagem prescritiva e normativa em um sistema fechado, né? Prescrição de normas para aplicação geral, ou seja, a alta cúpula da administração só dita as coisas, as normas, e quem está mais abaixo na cadeia, né, na estrutura organizacional, obedece. E também não considera influências externas, ou seja, não considera variáveis econômicas, outras empresas possam afetar na eficiência da organização em si. Então, essas são as principais críticas, os principais pontos negativos da teoria clássica. Vocês estão vendo que todas as teorias têm coisas boas e têm coisas ruins, né? E aí cabe a cada empresa, né, cada administrador pegar os pontos positivos, né, e colocar dentro da sua empresa. Aplicação atual. Apesar de suas críticas, muitos dos princípios desenhados na escola da teoria clássica são ainda hoje aplicados, né? Apesar de terem sofrido alguma alteração. Então, ainda nós temos até hoje, a questão das funções organizacionais, né, de cada administrador, o conceito da administração em si, o uso da hierarquia e o desenho de seus papéis, né, a questão da autoridade, unidade de comando e direção, isso é muito importante, né? Unidade de comando e direção, justamente para que cada funcionário tenha que se reportar a uma única pessoa, né? Justamente para evitar a ambiguidade na questão das normas e das funções, da delegação. Então, por exemplo, você tem um funcionário, você tem um gerente que manda ele fazer uma coisa e tem outro gerente que manda fazer outra coisa totalmente diferente. Aí o funcionário fica se perguntando, a quem que eu vou obedecer? Ao gerente A ou ao gerente B? Não pode ter isso. Cada funcionário, cada pessoa deve se reportar a uma única pessoa, que seria, no caso, a unidade de comando e direção. A cadeia escalar, né, a cadeia hierarquizada, isso existe em muitas empresas, principalmente nas empresas públicas, né, que são mais hierarquizadas, bancos e empresas mais rígidas têm ainda essa cadeia hierarquizada, e a questão da disciplina, né, do trabalho. E aí, na próxima aula, a gente vai estudar a teoria das relações